noite, tudo bem? Vocês me escutam bem? Escutamos sim. Bem, muito obrigado então pelo convite. É uma honra participar com vocês deste evento super importante, falando sobre tecnologia na área de saúde. E me deram a missão aí de a gente conversar um pouco sobre o monitoramento à beira-leito e como isso pode nos ajudar a desenvolver uma assistência melhor e mais segura, mas também subsidiar informações muito importantes para a gestão hospitalar. Então, vamos lá. Então, a ideia inicial da palestra aqui é a gente colocar um pouco de contexto atual, né? Então, quem trabalha em emergência, terapia intensiva, unidades semi-utensivas, a gente, né, vivencia um dia a dia muito cheio de informações. A gente tem os monitores, os ventiladores, as bombas de infusão, uma série de informações laboratoriais, uma série de informações do paciente, de prontuário do paciente, um histórico médico prévio dele. E a equipe de saúde precisa fazer um grande esforço cognitivo, um esforço físico, para fazer com que aquele monte de dado se transforme em informação e essa informação possa nos dar insights de como conduzir aquele caso. Se a gente pega uma medicina mais protocolar, algo mais pragmático, é muito provável que em cenário de emergência, algumas vezes em terapia intensiva, essa abordagem protocolar resolva grande parte dos problemas e felizmente isso existe. Porém, com a complexidade das doenças, a maior a dificuldade em tratar doentes em grande escala, em ambientes cada vez mais complexos, faz com que a gente também precise tomar decisões antecipadas. A gente chama até de preemptivo, né? Aquilo que a gente sabe que vai acontecer, mas em que momento seria o melhor ponto de atuar. E aí, quando a gente passa a administrar as informações de maneira mais eficiente, é muito provável que a gente consiga tomar decisões mais assertivas. Hoje, o dia a dia de emergência e terapia intensiva, ele é muito baseado no que a gente chama de reacional. A gente espera as coisas acontecerem, darem errado, as alterações laboratoriais serem detectadas naquele exame que eu não vejo em tempo real e começo a tomar decisões. E muito provável que o tempo entre a alteração ser apresentada, ela ser notada, a gente conseguir fazer uma interpretação do que está acontecendo e a ação de fato ser tomada, pode ser grande e determinante em algumas circunstâncias, podendo levar a um grande dano ao paciente. Então, hoje, a forma como a gente atua é muito reacional, vamos assim falar. E o desejado seria a gente atuar de forma mais preditiva. A gente fazer com que aquele conjunto de grandes informações que eu mencionei anteriormente, que o paciente traz consigo, que a doença naturalmente apresenta e os dados individuais desse paciente, faça com que a gente possa tomar uma ação em tempo. A grande dificuldade que a gente tem e, consequentemente, a grande solução que teria que existir para que a gente pudesse juntar essas coisas seria uma questão tecnológica, primeiramente, uma questão comportamental, como eu disse lá no começo, cognitivo, de quem atua com dado, trabalha com dado, mas ainda assim a gente precisa de um link entre tudo isso, que é a chamada interoperabilidade. A gente entende que uma vez que a gente consegue fazer com que todas essas informações, mais uma vez, prontuário, laboratório, monitores, etc., se juntem e tornem isso, de fato, informações essenciais para o cuidado, a equipe de saúde possa tomar decisões mais assertivas e, consequentemente, trazer melhor benefício aos pacientes. A ideia aqui não é simplesmente ligar um monitor a uma tela, não é simplesmente um som sair de um alarme de um monitor multiparamétrico, ou simplesmente ah, bipar num telefone, chegar num e-mail para que uma ação seja tomada. Diferentemente disso, o que a gente precisa é de algo mais proativo, algo mais presente de fato na vida de cada paciente. Quando a gente passa a atuar dessa forma, esse comportamento mais preditivo, esse comportamento mais proativo, frente a dados muito bem coletados, dados muito bem analisados, é muito provável que a gente consiga também fornecer um atendimento melhor para os pacientes. A gente já tem evidência na literatura trazendo uma segurança assistencial maior para esses pacientes.
Parece que quando a gente tenta colocar tecnologia dentro das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, isso é visto de forma um pouco reativa, um pouco negativa, às vezes até mais do que a gente gostaria, porque dá a impressão para a equipe operacional, a equipe assistencial, que vai ser mais um input, mais uma informação, mais um dado de computador que eu preciso inserir. Mais tempo de tela, mais tempo longe do paciente. E isso aumenta a carga de trabalho e, consequentemente, a insatisfação de muitos profissionais. Mas a ideia aqui é o contrário, a ideia é exatamente tratar essa informação da fonte para que a gente consiga tomar ações mais efetivas. O tempo que esse paciente fica ali oferecendo os dados, fica internado na unidade de internação, ele precisa ser convertido, na verdade, em informações preciosas para que a gente tome atitudes e não passe tanto tempo naquele intervalo entre percepção, coleta e espera de uma ação. Muito importante quando a gente também lança a mão de artifícios como a interoperabilidade, é que a gente pode, de fato, fazer a medicina personalizada como ela tem que ser em diversos aspectos. Eu vou apresentar mais na frente um caso específico, mas hoje é muito comum tomarmos decisões frente aos pacientes que a gente atende, baseado em literatura que nem sempre está adaptada à nossa realidade. Quando a gente começa a coletar informações de forma organizada, alimentando uma base de dados que pode ser trabalhada em tempo oportuno, é muito possível que a gente entenda como aquela população se comporta, aquela população da qual eu atendo se comporta, e a gente tomar ações muito mais precisas em relação a ela. Um exemplo que eu posso dar é o serviço que eu supervisiono. São 70 leitos de UTI e cada UTI tem uma particularidade, seja em perfil de paciente e seja em finalidade para a qual ela atua. Existe um grupo de UTIs que atendem pacientes cirúrgicos eletivos, cirúrgicos de emergência, um outro grupo de UTI que atende pacientes cardiológicos clínicos. E hoje, o que a gente costuma fazer de modo muito natural é simplesmente colocar todo mundo na mesma régua, no mesmo caminho ali e tratar de uma forma básica e inicial todo mundo. A partir de alguns dias, a gente consegue personalizar um pouco mais uma ação que talvez, baseada em coleta de dados em tempo real, nos pudesse oferecer uma oportunidade maior para que a gente pudesse tomar ações, como disse no começo, preemptivas e mais assertivas. Então, quando a gente passa a agir dessa forma, a gente tem o primeiro benefício, né, que é o impacto na beira do leito. A gente faz com que aquele paciente grave, aquele paciente que precisa de assistência, não fique à mercê do tempo, vamos assim falar, e sim a gente possa dar um passo, dois passos até na frente da doença. A gente passa a ter um grupo de informações que são validadas, são tratadas e, consequentemente, chegam para a gente em tempo real. Isso faz com que a gente possa tomar decisões mais acertadas. E é super importante também entender que no ambiente de terapia intensiva a gente tem diversas equipes em ação. É muito provável que quando a gente consiga atuar de forma mais universalizada, vamos assim falar, a, cada profissional consiga coletar informações necessárias para a sua atuação e, consequentemente, oferecer um melhor cuidado. Eu estou focando aqui um pouco na parte médica, mas eu posso comentar com vocês facilmente dados nutricionais, dados fisioterápicos, até mesmo insights do ponto de vista de abordagem psicológica, enfim, uma grande quantidade de dados e informações que a gente pode extrair de uma abordagem como essa, uma vez que a gente tem essa fonte de dados constante o tempo inteiro. Uma coisa que a gente já pode perceber também, baseada em literatura já atual, quando a gente passa a operacionalizar o cuidado dessa forma, baseado em dado, baseado em informação tratada, é que a gente primeiro sobrepuja um grande obstáculo, mais uma vez, operacional. Quem trabalha em UTI, quem trabalha em hospital, já deve ter se deparado em diversas situações a prática assistencial muito fragmentada. Antes de o técnico, antes de o enfermeiro, de o médico chegar até o paciente, ele passa por uma série de processos burocráticos, administrativos, à frente ao computador. Isso vai desde uma coleta de informação, a anotação de exames laboratoriais, balanço hídrico, realização de uma prescrição, às vezes até manual, até uma interpretação de dados que advém de todo esse conjunto de informação. Quando a gente para reparar isso, né, quando a gente de fato cronometra e fica na beira do leito olhando para isso, você pode perceber que cada vez mais que a gente tenta
tornar o cuidado mais seguro sem incorporar tecnologia, a gente acaba distanciando o profissional do paciente e coloca ele na frente do computador da máquina. Existe também um grande retrabalho, né? Como é muito comum em UTIs, eu trabalho hoje no SUS, é muito comum a gente perceber uma falta de equipamentos ou um déficit de tecnologia que faz com que o enfermeiro, o técnico, o próprio médico transcreva muitas vezes a informação. Ele vai no computador, anota algumas informações ali de beira-leito, algumas informações de prontuário, laboratório, vai à beira do paciente, examina ele brevemente, anota informações, mais uma vez, de bomba, monitor, ventilador, e aí você coloca o papelzinho ali mesmo, volta novamente para o computador, transcreve tudo aquilo que ele fez, copia essas informações que ele coletou ao longo do tempo para aquele prontuário, e muito provavelmente, nesse intervalo de tempo, imagine um médico vendo a cada 5, 10 pacientes no meio de terapia intensiva, existe uma chance daquele paciente ter mudado no meio do caminho, e aquelas informações que eu imputei em prontuário eletrônico ou que me fizeram tomar uma decisão já não são mais as informações pertinentes para uma tomada de decisão. Isso é muito importante. Quando a gente passa a entender que esse tempo de beira-leito, esse tempo de informação é muito precioso, com certeza a gente consegue salvar mais pacientes e evitar que novos erros possam acontecer. Então, a carga cognitiva, a carga física, a atenção de fato com o paciente, ela acaba sendo privilegiada quando a gente incorpora esse tipo de abordagem dentro do cuidado hospitalar. Alguma literatura já consegue dizer para a gente que aproximadamente 15% de redução de evento adverso advém da incorporação adequada, em tempo oportuna, de tecnologia no ambiente hospitalar, baseado em modelos como esse, de receber um grupo de informações e oferecer para a equipe de assistência uma possibilidade de cuidado. Como eu havia comentado, quando a gente passa a incorporar de forma adequada, em tempo oportuno, a tecnologia na beira do leito, e aqui a gente está falando especificamente da interoperabilidade, a gente começa de fato a perceber diminuição na carga de trabalho, e aqui, no meu ponto de vista, é o que a gente mais usa hoje, essa questão na agilidade na tomada de decisão. Eu trabalho no hospital escola, tenho alguns alunos, alguns médicos residentes em formação, que vem de uma escola ainda muito, vamos dizer assim, antiga, que precisa de uma abordagem pragmática, e ela é necessária, mas não tão rápida quanto deveria ser. Quando a gente passa a trabalhar com esse conjunto de informação, é muito provável que a gente também coloque nesse cuidado ele uma certa agilidade. Eu gosto de chamar de assertividade. A gente, em tempo oportuno, oferece para aquele paciente o tratamento oportuno. Então, a gente já tem evidência aí que comprova que a adoção de tecnologia dentro do ambiente de terapia intensiva é capaz também de tornar aquelas visitas de beira-leito, aquelas discussões de round de beira-leito entre equipe multiprofissional mais eficiente. O nível que a gente gostaria de chegar, uma vez que a gente está somente recebendo informações para recebendo dados, para tomar, decifrar informações e, consequentemente, tomar ações, é a gente chamar no que a gente chama de insight, né? A gente costuma dizer que na área de dados a gente tem um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, analisado por quem tem competência e contexto, consegue transformar isso em informação. E aí a experimentação, a experiência e uma base robusta consegue oferecer o que a gente chama de insight, que é ligar coisas que aparentemente não estão relacionadas. Hoje, na prática médica atual, a gente faz isso de forma, de fato, artesanal, de fato, quase arte, vamos assim falar. E a gente poderia sim já estar lançando mão de resposta um pouco mais antecipada, baseado numa leitura automatizada desses dados. O grande ponto onde a gente deseja chegar ao longo do tempo é que esses dados de fato sejam integrados. A gente tem aqui uma junção, como exemplo, de internet das coisas e o próprio prontuário do paciente, dispositivos vestíveis, câmeras de monitoração, para que tudo se junte e transforme a gente num grande modelo de informação, vamos assim falar, num grande exemplo de várias informações, e a gente possa, de certa forma, entender o contexto de cada paciente. Um fato notório que a gente sabe é que a piora de pacientes relacionadas à sepse, a infecções respiratórias,
parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, elas são precedidas de sinais e sintomas que muitas vezes, mesmo no ambiente monitorado, não podem ser percebidos pela equipe. Aqui a gente junta a carga de trabalho, junta mais uma vez o distanciamento do paciente, ter que estar na frente do computador inserindo informações, e junta também uma grau de incapacidade cognitiva ou até mesmo de treinamento da equipe detectar essas alterações. Quando a gente compartilha esse tipo de informação e tem um auxiliar importante como inteligência artificial, a gente pode sim captar sinais que no momento atual passam despercebidos e tomar ações preventivas ou até mesmo mitigar algumas situações que já possam estar em acontecimento, se tiver um comportamento, mais uma vez, uma estrutura de dado organizada. A ideia sempre é essa, a ideia é que a gente consiga, a partir de coleta de dado em tempo real e dado com qualidade, mas uma equipe treinada e acostumada a esse comportamento, a gente ter resposta clínica em tempo e fazer com que os pacientes tenham um melhor desfecho nos ambientes de terapia intensiva e emergência, principalmente. Eu havia comentado que traria um caso um pouco mais à frente, e esse é o caso aqui do Hospital Erasmus, na Holanda, na época da Covid-19. Então, quem vivenciou essa época na assistência sabe o quanto tudo era novo demais e ao mesmo tempo lento demais. A gente tinha dificuldade ali em entender uma doença emergente, uma doença muito grave, que acometia muitas pessoas, infelizmente com um grau alto de letalidade, e as ações que a gente poderia tomar naquele momento pareciam nos deixar de mãos atadas ali. A gente conseguia colocar algum suporte aos pacientes, mas ainda assim a gente ficava um pouco refém da doença e de suas complicações. A solução que o Hospital Erasmus encontrou foi tentar estabelecer um padrão de comportamento da doença em seus pacientes e começar a fornecer informações em aproximadamente 6 semanas. Passaram então a coletar todos os dados de pacientes em terapia intensiva, a fazer uma análise baseada em inteligência artificial e passaram a detectar alguns padrões que sugeriam fortemente o risco ou a presença de evolução de embolia pulmonar em alguns casos. Uma vez que esses pacientes tinham essa característica, eles recebiam um cuidado específico para prevenir ou tratar de forma muito assertiva a complicação com uma embolia pulmonar. A ideia aqui foi relativamente simples. Simplesmente coletaram dados laboratório, prontuário eletrônico, a uma base de dados e conseguiram, em pouco tempo, aqui no caso 6 semanas, trazer uma informação robusta e um padrão robusto que preveniu a complicação de como embolia pulmonar em muitos pacientes portadores da Covid-19 naquele cenário. Então, esse é um exemplo muito legal. A gente veio descobrir isso depois, né, aproximadamente ali no final do primeira onda de pandemia, vamos assim falar, que a complicação de embolia pulmonar era muito importante. Mas a gente tratava ainda todo mundo do mesmo jeito. Quando a gente passou a ter uma evidência mais robusta, o Erasmo foi uma grande publicação, tiveram outras publicações de AVC, infarto, outras complicações infecciosas, infecções fúngicas que não eram comuns, a gente passou a se comportar de forma mais ativa, mas com um grande atraso ainda assim. A segunda parte da história, saindo um pouco agora da gestão de beira-leito, vai no impacto de gestão. E aqui eu vou trazer um pouco de como a gente atua com isso hoje na beira do leito. Para a gente ainda é muito mais fácil hoje, pelo fato de a gente coletar dados operacionais, de certa forma, muito menores do que a gente tem dados de paciente, fazer uma gestão baseada em dado e, consequentemente, avaliações preditivas, ela parece muito mais factível hoje, até com menos tecnologia. Ainda assim, requer um comportamento proativo de quem faz a gestão desse dado. A ideia aqui é pegar esse conjunto de informações operacionais para justamente entender o comportamento das unidades hospitalares. A ideia aqui é sair daquela impressão de média histórica, o que aconteceu no passado para eu, de certa forma, ajustar a minha unidade de terapia intensiva, a minha unidade de internação, a minha unidade coronariana, e passar a pensar de forma um pouco mais antecipada também. Baseado em informação ao longo do tempo, aquela que eu coleto histórica, é muito provável a gente conseguir predizer o comportamento de algumas doenças em algumas regiões e
preparar o hospital para essa demanda. É muito provável que alguns de vocês já tenham tido contato com os chamados command center. Command centers são estruturas que evoluíram dos núcleos internos de regulação. Então, se a gente andar por muitos hospitais por aí, muitos dos nossos hospitais terão essa instituição ainda, que é o Núcleo Interno de Regulação, o NIR, o famigerado NIR, tem uma ação de controle de leitos, né? É muito mais uma questão logística de alocar pessoas em lugares adequados. Hoje, com base em dado, com base em informação, esse NIR evoluiu para essa plataforma, vamos assim chamar, de Command Center. Na verdade, baseado em comportamento operacional da unidade, a gente consegue predizer que momento os leitos estarão livres, que momento eu tenho mais paciente numa porta sob demanda, em que momento seria mais importante eu alocar médicos, alocar equipe de enfermagem, qual unidade de terapia intensiva está mais adequada do ponto de vista técnico, operacional, para atender um tipo de demanda em específico, qual não está, e assim promover melhorias. Então, é muito importante ter uma visão muito mais, como eu digo, de comando mesmo, do que, de certa forma, simplesmente reagir às demandas que aparecem no dia a dia. Um score muito comum que a gente usa para basear hoje e equiparar UTIs é a mortalidade padronizada, ou SMR. Qual que é a ideia aqui? A gente escolhe um score de gravidade, que eu exemplifiquei dois, o Apache e o SAPS. Então, cada paciente que entra na UTI recebe um score, e esse score é capaz de predizer o risco de morte daquele paciente nessa internação. Ao longo do tempo, a gente vai dando nota para o paciente e observa a mortalidade da unidade. O que acontece nesse período, e hoje já acontece muito isso, com a evolução da medicina, com a evolução da terapia intensiva, é muito comum a gente observar uma disparidade positiva, ou seja, ah, para uma UTI onde eu tenho uma mortalidade predita baseada em score de aproximadamente 20, 25%, é muito comum hoje a gente encontrar taxas de mortalidade de 15, 20%, ou seja, abaixo do predito. Mais uma vez, pela capacidade de evolução médica ao longo do tempo. Então, é muito provável, se você passear por algumas UTIs, alguns hospitais de modo geral, você vai encontrar sempre UTIs com mortalidade menor do que aquela predita. UTIs, às vezes, nem tão equipadas assim, em tese, equipe nem tão qualificada assim. Onde eu quero chegar é que, de certa forma, a medicina evoluiu de forma tão abrangente, tão positiva para os pacientes, que olhar simplesmente para o morrer ou não morrer ficou muito raso, ficou muito ineficiente, vamos assim falar. Hoje, a nossa ideia é muito mais olhar para o uso do recurso de modo geral. Então, de certa forma, a gente salva mais pacientes de que salvava 10, 20, 30 anos atrás. A minha ideia é qual é o uso de recursos que eu faço para salvar esses pacientes. Se as UTIs agora podem ser equiparadas por salvar de fato os mesmos pacientes, quais delas fazem isso de forma mais assertiva, mais eficiente? E aí, uma forma de calcular isso é o SRU, que seria uma forma padronizada de uso de recursos. Aqui eu comparo os dois um pouco para vocês darem uma ideia. O SMR acima de 1, ou seja, uma mortalidade acima daquela esperada, vamos dar um exemplo aqui de um SMR 1.1. Um SMR de 1.1 significa para a gente que naquela unidade de terapia intensiva morreram 10% de pacientes a mais do que era esperado. Nesse momento, é importante revisar processo de cuidado. Algum protocolo, algum critério, alguma coisa do ponto de vista prático não está sendo adotado pela equipe assistencial. Como eu disse para vocês, não é comum hoje visitar UTIs brasileiras de modo geral e você encontrar SMRs muito altos. A maioria deles está abaixo de 1, felizmente. Porém, quando a gente passa a olhar para o uso do recurso, a coisa é um pouco diferente. Existem UTIs de alto impacto, que demandam muito insumo, muito recurso para salvar vidas em situações mais complexas, mas de modo geral, me arrisco a dizer aqui que 80, 90% das UTIs tem uma característica mais geral, vamos assim falar, não tão de alto impacto assim, onde o uso de recurso deveria ser pelo menos igual a 1 ou menor que isso. Nesse caso, é muito provável
que a gente esteja deixando de oferecer em tempo oportuno leitos de UTI, leitos de emergência, leitos hospitalares para aquela população que chega com demanda de saúde, necessitando de um leito de atendimento hospitalar. Aqui a ideia, então, é a gente olhar para a capacidade que o serviço tem de oferecer o cuidado ao qual ele planejou. Quem trabalha comigo não gosta muito dessa minha abordagem, mas do meu ponto de vista, baseado em eficiência operacional e em assistência médica, não tem forma melhor de avaliar um médico ou avaliar, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva do que ele dar a alta para o paciente no dia que ele prometeu dar a alta. E aqui a gente não está falando sobre dar a alta rapidamente. O paciente tem que ficar na unidade de terapia intensiva, no hospital, o tempo que ele é necessário ficar. Algumas condições de saúde são tratadas muito rapidamente, 3, 4 dias. Outras requerem mais tempo. O importante é que esse paciente, no dia que foi programada a alta, ele receba a alta. O fato dessa alta não sair em tempo oportuno significa algumas coisas. Ou que o diagnóstico não foi adequado, ou ele foi adequado, mas o recurso não chegou em tempo. E se o recurso não chegou em tempo, a equipe de saúde não percebeu isso, não adotou medidas de correção e, consequentemente, esse paciente ficou mais tempo. Qual forma seria mais assertiva da gente entender ao longo do tempo se esse paciente não está evoluindo como deveria? Não tem outra forma a não ser uma coleta de dados em tempo real e que nos avise que aquela evolução que eu programei, uma alta daqui a 5 dias, se eu não tomar medidas assertivas, ela vai ficar 6, 7, 8 dias e esse paciente deteriora. Eu deixo de oferecer um cuidado oportuno para outro paciente e aí as complicações advêm de mais tempo de internação, por exemplo. Aqui eu trouxe um slide só para comentar em que momento estamos hoje, né? No Brasil foi dado um passo inicial, mais ou menos 2 anos no máximo, mas ganhando robustez mais ou menos em 2 anos, que é a Rede Nacional em Saúde de Dados. A ideia aqui é que o paciente, né, e a gente possa compartilhar a informação do paciente. Quem já foi aqui em serviços de saúde diferente, público-privado, privado-privado, foi no seu médico particular, usou o convênio, enfim, N situações, o quantas vezes a gente precisa contar a nossa história para os médicos, né? Para a equipe de saúde, sendo que eu já apresentei esse dado até no mesmo hospital. Quem já foi no mesmo hospital e teve que contar a mesma história, quem é, qual alergia você tem, qual não tem, se teve internado ali, que cirurgia fez, o que não fez. Então isso é muito comum. Então é uma forma hoje de a gente integrar dados dos pacientes, mas não só do ponto de vista epidemiológico, como eu mencionei, dados de maneira mais agregadora, para fazer de fato ali um conhecimento da população daquela região. Naquela região específico, os homens de determinada idade apresentam-se à sala de emergência com as queixas muito parecidas em determinada época do ano. Isso faz com que a gente tome ação preemptiva, ação assertiva de modo adequado. A ideia é que a gente, de fato, faça isso evoluir ao longo do tempo. Essa rede deve chegar em escala em breve e a gente poder fazer o melhor uso disso em tempo oportuno. O caminho não é fácil. Eu disse para vocês aqui uma série de oportunidades, uma série de desafios, um pouco do que a gente consegue já fazer, mas tem muita coisa pela frente. A interoperabilidade, a integração de informação dentro do ambiente de saúde ainda precisa avançar bastante ao longo do tempo e algumas barreiras precisam ser sobrepujadas. A primeira delas é o desafio técnico, né? A gente tem ainda os chamados sistemas legados, são os sistemas mais antigos, vamos assim falar. E isso a gente vai de computadores, prontuário eletrônico, bombas infusoras, monitores, que não foram construídos em princípio para esse tipo de comunicação. Cada vez mais raro a gente encontrar isso hoje. Mas ainda assim, o hospital que se dispõe desse tipo de monitorização, de insumo, de equipamento, precisa avançar, até porque eles não são tão seguros quanto deveriam ser. Então, isso é um passo muito básico, né? Garantir segurança assistencial. Uma vez que a gente resolve esse problema de hardware, vamos assim falar, a gente já tem um passo um pouco adiantado. A outra informação é a padronização. É muito importante que exista um padrão de dado para que as coisas possam ser conversadas e inteligíveis entre aparelhos diferentes. A ideia aqui é que a gente consiga estratificar esse mundo de informação em um conjunto inteligível para que a informação seja tomada. Hoje em dia, algumas formas de integração de dados fazem com que esse problema seja resolvido mesmo em máquinas tão diferentes.
Do meu ponto de vista, a- o grande problema hoje ainda está numa resistência cultural. Existe uma ideia ainda, como eu comentei no começo da apresentação, que a adoção de tecnologia faz com que mais trabalho seja agregado à carga que já existe hoje, à equipe operacional, à equipe assistencial. E isso precisa ser desmistificado com o tempo. Não tem outra forma de fazer isso do que não seja treinando equipes. As pessoas precisam estar confortáveis com tecnologia, precisam estar confortável com o dado, com a informação. E em medicina e em saúde, nada é tão concreto assim. A gente trabalha com muita probabilidade do que pode e do que não pode acontecer. Então, ter uma base robusta de dados, com uma análise em tempo, nos facilita muito tomar decisões à beira-lei. E um ponto ético super importante é a segurança e a privacidade desse dado. Isso é uma tarefa não tão fácil assim, e dia a dia a gente precisa progredir nisso, de como fazer com que informações tão relevantes para uma assistência em saúde adequada possam ser compartilhadas em segurança e oferecer o que precisa ser feito, que é benefício, é assistência em saúde de modo seguro e eficaz. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês e fico disponível aí para discussão a partir de agora. Obrigada, Dr. José Arthur. Eu não me sinto nem capaz de fazer perguntas para esse nível de sabedoria que você trouxe para a gente. Por isso que eu trouxe a Ana Paula também, que é enfermeira, que com certeza vai ter dúvidas. Enfermeira embaixadora da interoperabilidade, né? A gente tem que reforçar esse ponto. E vai ter perguntas muito mais elaboradas, muito mais à sua altura, Dr. José Arthur, porque eu realmente não me sinto capacitada para debater esse tema. Foi riquíssimo. Ana, é com você. Obrigada, Nath. Bom, eu recebi aqui uma das perguntas que eu achei interessante, que veio, acho que em cima de uma das suas últimas falas, que é em relação a essa parte da estratificação dos dados de forma inteligível, né? Como conseguir ter essa estratificação de dados da melhor forma possível para que, de fato, ele possa virar insights e virar uma tomada de decisão e chegar onde a gente quer, que é o melhor desfecho do paciente, né? Usando o menor custo. Então, essa é a pergunta que chegou aqui para mim, como que a gente consegue ter essa estratificação de dados e juntar isso também de uma forma, em termos de ação e em termos de uma resposta também financeira para o hospital, né? Porque tudo tem que se conversar, né? Isso precisa se tornar sustentável, né? Isso foi até, eu acho que eu falei, né, ontem, né, o quanto que a gente quer tirar um paciente com o menor nível de sequela possível, tendo o menor gasto possível e a equipe trabalhando bem, né? Então, esse talvez seja o nosso grande desafio, né? A gente está vivendo uma mudança de paradigma na medicina, né, Ana? A, a gente vem de uma escola de saúde, de modo geral, em que parece que falar de uso de recurso para salvar uma vida é feio, né? E não é bem assim, né? Infelizmente, a gente vive hoje um sistema de saúde que está muito machucado pela má gestão de recurso, onde no SUS, principalmente, a gente tem uma dificuldade grande de alocar recurso, e a gente não está falando de um país pobre, muito pelo contrário, mas a falta de informação, a falta de gestão e simplesmente a ineficiência operacional faz com que a gente acabe tomando decisões erradas a maior parte do tempo, baseada em emoção de salvar uma vida. E isso é relevante, é importante, é o que a gente faz, mas a gente precisa oferecer a qualidade de saúde para todo mundo, né? Então, é como fazer da melhor forma. Quando você fala ali, me pergunta sobre estratificação de dado, acho que a gente já saiu da fase de que não dá para extrair o dado e que máquina um não conversa com máquina 2, hospital A não consegue transmitir para o hospital B. Do ponto de vista tecnológico, a gente já está numa fase de que uma assinatura, uma autorização de quem manda no dado faz com que a equipe de interoperabilidade, de engenharia, converse em poucos minutos, em horas, vamos assim falar, vai, e dali a menos de uma semana existem máquinas se conversando e fornecendo um grande banco de dados. Daí vem a segunda parte da história. Então, assim, a gente já saiu da parte de que conversa e que não conversa. Já saiu disso. Eu acho que é uma retórica para criar uma barreira para o que não conhece.
A segunda parte talvez seja aquela que mais amedronta quando a gente vence a primeira, né? Ok, com esse mundo de informação, o que que a gente vai fazer a partir de agora? Aí entra a equipe preparada para lidar com o dado, né? E hoje ter essa interface, né? Médicos que entendem informação, enfermeiros que entendem informação, equipe de TI que entende um pouco de saúde, faz com que tudo se converse de forma cada vez mais natural e o paciente seja beneficiado. Acho que é o grande ponto hoje. Hoje é inegável a gente aceitar que esse tipo de cuidado em saúde oferece maior segurança e melhor assistência. Não há mais espaço para falar não sei se dá certo. O que é o grande problema hoje, eu volto no meu primeiro ponto ali, no aspecto sustentabilidade, é que infelizmente alguns hospitais aprenderam termos que não deveriam ter aprendido, mas é importante, como ROI, EBITDA, break-even, enfim, né? Esse tipo de coisa. Então, quando a gente vende essa ideia para um hospital, a gente não pode simplesmente se abraçar no fato de que fazer isso a gente salva mais vidas. Mas fazer isso, a gente salva mais vidas com ROI, com EBITDA, com um monte de coisa financeiramente legal para que esse hospital possa oportunizar cuidado para mais pessoas. Sensacional a resposta, muito obrigada. E em cima dessa já veio uma outra aqui que eu acho que tem tudo a ver, como gestor de UTIs, como que você consegue trazer essa mudança cultural para uma área que é tão assistencial? Como que a gente traz essa mudança que a tecnologia veio para de fato ser uma frase que eu uso em todas as minhas palestras, sempre que eu falo, é uma mão amiga, né? Porque você tem tecnologias que vêm para amedrontar, que vêm para gerar mais trabalho, que vêm para gerar, de fato, um atrito ali, uma fricção no dia a dia, mas você tem tecnologias, que é o que a gente tenta desenvolver e desenvolve aqui, né? Onde a gente entra como uma mão amiga, onde, né, uma das coisas que eu tenho hoje mais prazer quando eu que levo aí, né, a nossa tecnologia para o Brasil e mundo, é quando as pessoas falam, meu Deus, como é que você não veio aqui antes? Eu nem imaginava que isso podia existir, né? Teve uma palestra hoje que teve um dos médicos que falaram em tecnomagia, porque quem não consegue entender muito de tecnologia fala, como que você consegue me mostrar na palma da minha mão a bomba do meu paciente que está lá na Conchinchina, né? E é isso, a gente hoje é capaz, com a interoperabilidade, trazer isso, mas essa mudança cultural da gente trazer para o dia a dia, das terapias intensivas, né, que a gente sempre anotou numa prancheta, em um papel, e aquilo sempre nos dá aquela segurança de estar agarradinho ali com o nosso papel, a nossa caneta, como que a gente consegue fazer essa transformação dentro de uma equipe que já é acostumada com papel e caneta, que isso é uma base, de segurança para eles, e a gente chega agora, eu vivo isso dia a dia, vou adorar te ouvir, porque é uma das perguntas que mais me fazem, né? Como que eu transformo essa mentalidade digital da minha instituição, principalmente numa área que é tão assistencial, né? Eu trabalho com jovens médicos, acadêmicos em medicina e gosto muito de comportamento, aprendizado e na andragogia, né, que é o ensino do adulto, o adulto, diferente da criança, ele tem dificuldade de imaginar as coisas, né? Ele precisa ver com a mão, como a gente fala. E não tem forma melhor do que exemplificar em todas as oportunidades possíveis que aquilo que a gente passou a adotar está causando impacto para o doente e, consequentemente, uma melhoria de cuidado assistencial para ele. Eu tenho hoje, Ana, duas abordagens com a equipe, tá? A primeira abordagem é a que a gente menos gosta, mas é aquela que faz a gente aprender pelo erro. Quando a gente tem algum evento adverso, alguma falha grave, às vezes um paciente que evolui como a gente não gostaria, e a gente precisa fazer uma análise daquele evento, é batata. Assim, quando você puxa dados de monitoração daquele paciente, estavam ali as informações. E provavelmente elas não foram vistas, não foi por negligência, não foi por imprudência, mas sim porque a gente estava ali mergulhado em um grupo de informações que talvez não fossem relevantes, ou num trabalho que não devia estar nem acontecendo, que é aquela história da canetinha para lá e para cá. Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto importante. Então, você aprende um pouco pelo erro ali e acaba criando maturidade em relação a isso. O outro ponto, que aí é o mais legal, que parece que traz para a equipe assistencial uma confiança muito grande na metodologia, é quando você pega o alarme em tempo, quando você pega a alteração em tempo.
E quando você até mostra para a equipe, olha, moçada, esse tipo de comportamento aqui que a gente está vendo, ele frequentemente está associado à evolução desfavorável ou ao aparecimento de uma infecção, assim, esse é assado. A gente costuma na UTI fazer muito round beira-leito com a equipe toda presente, técnicos, enfermeiros, terapeutas, etc e tal. E a turma às vezes fica até meio incrédula, acha que é bruxaria mesmo, né? Fala, não, doutor, que bruxaria é essa, né? Eu falo, não é, né? Tá ali, né? Sempre teve ali a informação. A gente só precisa também se desconectar um pouquinho daquela bagunça toda e aprender com a informação que está chegando para gente. E aí, quando você toma esse tipo de atitude preemptiva, né, como eu comentei, antecipada, e aí no dia seguinte veio aquela febre, a secreção ali mostrando a pneumonia, a alteração radiológica, fala, poxa vida, olha só, que maravilha. A pneumonia, ela veio, tinha sinais ontem ali, mas ontem mesmo, né? Hoje, logo cedo, o antibiótico já estava colocado, a cultura já estava colocada, e a evolução desse paciente provavelmente será muito melhor do que se a gente tivesse tomado decisão hoje, né? Não é que a gente vai deixar de ver a pneumonia, por exemplo, como eu citei aqui, mas dá um conforto para a equipe falar que, poxa, não tem correria aqui, estava tudo sob controle. Apesar de ter acontecido, estávamos aqui, tudo foi tomado em tempo. Então, acho que esse tipo de ação tem um impacto muito grande no comportamento da equipe em adotar a tecnologia. Sensacional, incrível esse teu olhar, essa sua forma de abordar. Isso me faz lembrar um case que a gente teve também com um hospital, onde essa percepção de valor da equipe, quando você adota tecnologias que de fato ajudam ela ali no dia a dia, que isso também gera um vínculo ainda maior daquela equipe junto com a instituição, né? Porque eles acabam dando preferência para trabalhar em um local onde eles têm mais segurança, menos retrabalho, né, e melhores desfechos. Todo mundo fica feliz de trabalhar sabendo que morre menos paciente ali, que eu tenho um trabalho braçal menos doloroso hoje em dia com uma tecnologia que chegou para ajudar, né? Então, de fato, nada como o exemplo e viver ao vivo e a cores aquilo para ter essa certeza do retorno, né? Maravilha. Realmente. Realmente, Ana, uma das abordagens, inclusive, que a gente sempre tenta trazer quando a gente fala dos pilares eficiência, segurança e cuidado, é que a segurança e o cuidado não são só para o paciente, são também para a equipe assistencial, né? Eu recebi aqui uma pergunta da nossa audiência no chat aberto do Zoom, e eu gostaria de fazer ela nesse momento para você, doutor Arthur. As decisões e predições devem ser sustentadas por protocolos? Essa pauta dos protocolos foi polêmica o dia todo. Até que ponto os protocolos adotados são efetivos quando a gente olha para inteligências artificiais, né? Se elas conseguem sustentar, se a interoperabilidade consegue sustentar esses protocolos. E eu queria saber de você, se essas decisões e predições devem ser sustentadas por esses protocolos que já existem. Vamos lá. É, eu tinha um professor que tinha um ditado muito legal e eu uso ele sempre, tá? Eu mudei ele, né, por trabalhar com tecnologia e dados. Ele falava da seguinte forma, né? Que protocolo serve para salvar paciente de equipe assistencial ruim. Então, segue o protocolo e vai dar tudo certo. Equipe assistencial muito boa salva paciente de protocolo. Ele coloca todo mundo num lugar só. A minha adaptação é: equipe muito boa usa dados para salvar paciente de protocolos. Vai por esse caminho. Então, o que que a gente costuma dizer, Natália, é que use protocolo. Ele é referendado, ele é balizado, ele é abrangente, ele é reprodutível. E o protocolo ele serve exatamente para isso, né? Para a gente conseguir oferecer o melhor cuidado em saúde em qualquer circunstância que exista. O protocolo, quando ele é lançado, uma diretriz, quando ela é lançada, ela usa, apesar de existir evidência robusta, por exemplo, hoje, que se você fizer um cuidado centrado na pessoa, baseado em tecnologia, ela é melhor com protocolo em algumas situações, a gente não consegue oferecer tecnologia de ponta para todo mundo. Então faz o feijão com arroz, como a gente fala. Faz lá, que você vai, com certeza, você vai salvar muita gente assim, ok? Mas se você quiser fazer isso com melhor qualidade, maior humanização, fazendo de uso de menos recurso, recurso de forma mais inteligente, não tem forma de fazer isso que não seja através de dado e customizando o cuidado.
Lá nas UTIs em que eu trabalho, eu costumo dizer assim para os meus residentes e acadêmicos lá que trabalham comigo. O D0 da doença aguda, da doença grave, quando ela se apresenta para você, ela é igual para todo mundo, ela é biologia pura e sigam protocolos. Virem a chave e sejam emergencistas. Tomem ações baseadas em salvar a vida de fato, do ponto de vista protocolar, é igual para todo mundo. A gente não vai conseguir customizar cuidado de quem morreu. Então, esse é o ponto. No dia seguinte, baseado nessa evolução, no conjunto de dados que esse paciente me forneceu, no que eu sei da doença e no que eu sei do que pode advir de tudo que aconteceu, usa isso para oferecer o melhor cuidado para aquele paciente. Talvez ele não precise de tanta droga, talvez o antibiótico adequado seja outro, talvez o nível de oxigenação não seja o padrão e ele vá tão bem quanto, talvez ele vai fazer uma insuficiência renal mais cedo do que o habitual, a gente precisa já tomar atitude. Porque o D1, D2, D3 do paciente grave é só dele, e não tem outra forma de fazer isso do que estando do lado dele o tempo inteiro. Hoje a gente faz isso muito comumente de forma artesanal, Natália. Eu chamo de banquinho. Não tem melhor monitor que o banquinho. Pega o banquinho, senta do lado e fica olhando. Ele vai estar lá. Mas com um monte de gente, um monte de paciente que a gente precisa cuidar, fazer com que a tecnologia interprete essa informação para você e te entregue isso de uma forma que você fala, opa, hoje, alguns modelos de linguagem conseguem te dar até insight já, né? Mas os que não conseguem vão te dar informação e o insight está ali, a tua carga cognitiva está em simplesmente ligar o ponto A ao ponto Z, que aparentemente não fazia nenhum sentido para quem não tem tecnologia inserida no dia a dia. Nossa, essa foi a primeira vez que a gente ouviu essa visão aqui na Semana do Hospital do Futuro. A visão de que o protocolo ele pode ser adaptado, mas depois que você faz uma atenção de emergência para a personalização desse cuidado. Eu acho que era aqui o ponto-chave que a gente queria chegar, que as perguntas queriam chegar, realmente decifrar até onde o protocolo deve ser usado. E eu recebi uma outra pergunta da mesma pessoa, o Laércio. Ele colocou aqui: considerando a resposta, o aprendizado será constante. O modelo é aplicável a todos os emergencistas? Ah, sim, né? Poxa vida, aprender, a gente está aqui para aprender e fazer bem para todo mundo e incorporar tudo que a gente puder incorporar para que quem escolher fazer o que a gente faz não tem outra forma, né? O conhecimento em saúde, de certa forma, ele é exponencial, a gente não consegue acompanhar, não tem como. Mais uma vez, não lançar mão de tecnologia para estar antenado no que pode ser feito de melhor para cada pessoa. Poxa vida, isso sim seria talvez uma negligência muito grande. E sim, né, não só a emergencista, a intensivista, a qualquer profissional de saúde na área em que ele se dedica, lançar mão desse tipo de comportamento, com certeza vai fazer dele um melhor profissional. Não tenho dúvida disso. Perfeito. Ana, você tem mais alguma colocação importante para o Dr. José Arthur? Porque eu acho que ele está dando respostas tão completas que a gente não fica mais com dúvida, né? Parece que aqui a gente encerra, daqui para frente a gente sabe o que fazer. Não, é isso mesmo. Só agradecer, porque eu acho que o mais importante e interessante desse nosso bate-papo aqui é trazer exatamente o intensivista ali do dia a dia, beira-leito do paciente, com essa visão de gestão, com essa visão de dados e o quanto que isso impacta em todo esse processo, né? Então, muito enriquecedor. Obrigada. Quero que você consiga jogar essa sementinha na cabeça de muitos outros colegas seus, porque o que a gente precisa é isso, que as pessoas entendam que a tecnologia, boas tecnologias, né, vem para ajudar e vem para, de fato, sem querer ser clichê, mas ajudar a gente a salvar mais vidas, né? Eu digo, quando eu vim para a área aqui da tecnologia, saí do dia a dia da assistência da terapia intensiva, eu hoje me sinto promovendo mais, né, podendo ajudar mais, levando algo que muitos lugares nunca nem ouviram falar e nem pensaram que era possível de ter, né? Então, obrigada, e fiquei muito feliz aí com a sua explanação e com a sua aula aí pra gente. Obrigada. Foi realmente uma aula. Doutor José, eu acho que você tem aqui uns minutinhos para deixar seu último recado, plantar essa sementinha na cabeça do pessoal. A gente ainda tem um tempinho, então fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por poder compartilhar com vocês informações, trocar ideias e de fato vislumbrar essa possibilidade de assistência em saúde
que está tão na nossa mão, assim, no dia a dia, e ao mesmo tempo não está, né? Não tem outra forma, compartilho da ideia da Ana, né? A gente que tem esse sangue mais frio, essa casca mais dura, gosta do paciente grave, de cuidar nas situações mais inesperadas possíveis. A gente contribui muito quando faz isso, mas é muito legal quando a gente desconecta um pouco desse ambiente e consegue oferecer para mais gente uma forma de ver o paciente grave. Eu não vou nem especificar o doente grave, mas o paciente de modo geral, que Uhum. busca o atendimento em saúde. Quando eu decido lá atrás ir para a docência, dar curso, etc. e tal, foi muito uma questão de tipo, poxa vida, eu cuido dos meus 10 doentes aqui na minha UTI, 10 leitos, e sou muito feliz, mas, poxa vida, e se eu puder, né, espalhar um pouquinho isso por aí, eu sempre estimulo as pessoas, né? Não fiquem nos lugares de conforto, não. Vão para onde a coisa não está acontecendo e faça acontecer lá. Você consegue ajudar muita gente com ideias muito básicas. É, e aqui a gente está falando de um nível de futuro que de fato é necessário, né? A gente precisa evoluir nesse caminho, mas simplesmente o fato de exercer a observação, o aprendizado, o exemplo para a tua equipe assistencial vai fazer com que onde quer que você esteja, com esse comportamento de gerenciar a informação, faça com que você apresente um hospital melhor, uma assistência de saúde melhor. E aí, quem sabe, quem está em grandes capitais não tem para onde correr, tem que incorporar e acabou a história. Mas quem está em lugar com pouco recurso, fomenta essa história, alimenta isso, estimula para que isso aconteça, tem uma cabeça aberta, porque vai chegar, e quando chegar, você já vai estar praticamente preparado, pelo menos do ponto de vista comportamental, a adotar a nova cultura. E aí a coisa acontece de forma mais naturalmente. Então, meu recado é mais esse: a cabeça aberta e tecnologia e inovação não tem simplesmente a ver com digitalização, dados, recursos, não. Isso tecnologia e inovação é fazer de algo, fazer o que você faz hoje de forma diferente e mais eficiente. Às vezes, simplesmente, lá, instalando um computador diferente ou tirando o computador da frente e fazendo outra coisa, entendeu? É só olhar diferente, sair um pouco da caixa que a coisa acontece. Obrigada, doutor José Arthur. Acredito que todos aqui saíram da caixa pelo simples fato de terem se inscrito e dado o primeiro passo pelo conhecimento. Muito obrigada por participar desse movimento de democratização do conhecimento. Afinal, todo mundo que está aqui está buscando aprender, aprimorar o seu hospital, se aprimorar como profissional. E eu acredito que você conseguiu trazer mensagens ricas que realmente agregam e que a gente não vê todo dia. Então, a sua participação foi muito enriquecedora e eu sou infinitamente grata pelo seu comparecimento, por você ter aceito o nosso convite, doutor.